Por que você quer estar com alguém que não quer estar com você? Olá, Mariluz aqui falando. Sou psicóloga clínica, especialista em raça, gênero e saúde mental. E esse tema de hoje é um tema um tanto quanto espinhoso, porque muitas vezes a gente tá em relações, e aqui eu tô falando de relações amorosas e românticas, mas a gente pode estender e compreender, que eu vou trazer aqui, falando sobre qualquer relação. Então, qualquer relação onde é preciso afeto, é preciso confiança, respeito, amor, reciprocidade, tá? Então, você pode, se a sua questão não for uma questão amorosa, você pode sim estender isso para outras relações, mesmo que o que eu tô aqui encaixando são relações, o que eu tô falando principalmente são para relações amorosas. Mas as dicas cabem para outras relações e a reflexão também, para outros tipos de relação. Agora, voltando pro tema. Por que às vezes a gente se sente presa a relações que não correspondem, não às nossas expectativas, mas não correspondem ao tipo de relacionamento saudável com todos esses componentes que eu trouxe aí alguns minutos atrás? Acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é identificar, porque às vezes a gente está nessa relação porque a gente não identifica, a gente fica justificando as situações que acontecem. Não, fulana não fez isso, é porque tava cansado, tava bêbado. Ai, é porque tá num momento difícil, é porque tá deprimida, é porque tá ansioso, é por isso e por aquilo. Mas, normalmente nesse tipo de relação, para ela se sustentar, sempre alguém continua fazendo. E talvez esse alguém seja você. Você seja a pessoa que fica ali sustentando esse comportamento. E muitas vezes essa pessoa, ela não muda e não se percebe, não porque necessariamente ela é tóxica. Em algumas circunstâncias é sim, até na maioria das circunstâncias. Mas muitas vezes é porque essa pessoa, ela não precisa se responsabilizar. Afinal, você já tá se responsabilizando por todo mundo. Tá fazendo por você e também pela outra pessoa. Porque você se sente responsável pela manutenção. Isso acontece principalmente por baixa estima sobre nós mesmas, por desamor. Quando a gente não se gosta tanto, não se ama tanto, não se valoriza tanto, a gente entende e a gente agarra essas relações como a nossa última oportunidade. Afinal de contas, nós não somos boas, bonitas, inteligentes o suficiente para termos alguém na nossa vida tão incrível. Então eu preciso agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Isso faz com que eu fique numa relação que não é boa, que não faz bem para mim. Então acho que o primeiro ponto é a gente entender que existe desamor. E aí eu não vou resolver isso com o outro, na expectativa do outro, da outra pessoa. Eu vou resolver isso comigo, num processo de autoconhecimento, de mergulhar dentro de mim, de ser capaz de nomear quem eu sou, o que eu faço, as minhas competências, as minhas qualidades e entender por que mereço amor. Existe uma máxima, todo mundo merece amor, mas isso às vezes é muito fácil falar, muito difícil de pôr em prática. Então a gente precisa estar muito atenta à qualidade das nossas relações. Então a primeira coisa é reconhecer. Depois que eu reconheço, ainda assim muitas vezes é difícil, a gente se sente paralisada de romper algum tipo de relação que não está sendo boa para nós. Isso também está ligado ao processo de baixa estima. Como eu falei, se eu não me sinto bem comigo mesma, eu não vou achar que eu mereço mais, que eu mereço melhor. E de novo, isso tem a ver com a outra pessoa? Em alguns pontos, talvez sim. Se essa pessoa, ela maltrata, ela não é recíproca, ela é egoísta, ela é autocentrada. Então, esses pontos é uma responsabilidade dela. Mas aqui esse vídeo é pra gente pensar as nossas responsabilidades e as nossas escolhas também. Porque no final de tudo, o que fica é o que a gente poderia fazer, o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então aqui, claro que eu tô abrindo uma aspas e não estou falando de relacionamentos abusivos ou violentos, porque entram outras dinâmicas aí. Também tem esse processo de baixa estima, de autoestima não, né? De baixa estima, com certeza, que paralise, que faz com que a gente fique ali. Só que entra um componente de dominação que aquela outra pessoa exerce. Aqui eu tô querendo olhar mais para quando você tá em relações ruins, mas é que elas não são necessariamente violentas, que elas são ruins porque existe um componente dentro de você que você
ainda não conseguiu identificar que é essa baixa estima que precisa ser trabalhada. E a partir do momento que você faz isso, você olha, entende que essa relação não está satisfatória e você pode, inclusive, aprender como a negociar. Porque não significa que a relação começou ruim, ela vai ser ruim o tempo todo e terminar ruim. E, de novo, não estou falando de violência doméstica, de violência psicológica, não estou falando disso. Estou falando de ajuste de relações para a gente construir relações de qualidade que durem o tempo que a gente quiser estar dentro daquela relação. Porque quando a gente fala de abuso, existem outras dinâmicas a serem consideradas, tá? Então é muito importante a gente não fazer esse recorte de vídeo pra gente justificar ficar em relacionamentos abusivos. E também, obviamente, eu não tô falando com quem está neles, embora eu tenha conteúdo gravado aqui sobre esse tipo de relacionamento, então vai atrás se for o seu caso. Agora, pra você que tá tentando construir boas relações, e muitas vezes você fala, tá vendo, eu tenho o dedo podre, Mariana, eu tento e não consigo. Então, quando a gente tem repetições, a gente precisa olhar pra dentro da gente e entender como é que tá, como é que eu tô me enxergando, como tá essa valorização de mim mesma. E aí, o segundo passo, que é eu sabendo quem eu sou, gostando de mim, entendendo o que eu quero, ir até o outro pra ver se existe essa possibilidade de negociação dentro dessa relação. Um dos maiores problemas que eu vejo em relacionamentos é comunicação. Quando a gente não consegue se comunicar, quando a gente não consegue colocar os nossos limites, contar pro outro o que nos incomoda, o que é ruim pra gente, o que é bom, o que nos faz bem, é muito difícil a gente construir relações sólidas, consistentes, de longa duração com qualidade. Então eu espero que o vídeo tenha te ajudado a pensar sobre si e, obviamente, sobre a qualidade das suas relações. Te ajudou? Deixa os seus comentários. Quero muito trocar com você aqui. Pode deixar seu comentário que eu vou responder com o maior prazer. Se esse vídeo não é pra você, pega esse link e compartilha com todo mundo. E claro, se inscreve no canal porque com certeza eu apareço aqui toda semana, algum conteúdo você vai se identificar. E não esquece de ativar o sininho para você receber notificações toda vez que eu colocar um conteúdo aqui. Então a gente se vê semana que vem. Tô te esperando. Um abraço. Tchau, tchau.